Amigos do canal Aurélio Schomer, hoje nós vamos trazer um amigo querido, jovem, né? E uma jovem revelação no sentido de ser um grande estudioso, um erudito, que está indo por esse caminho, né? Um grande debatedor e notável, né? Uma pessoa muito polida, muito interessante, sempre bom ter ao lado. É um grande amigo, Luiz Tourinho. Luiz Tourinho, conte um pouquinho aí dessa. Você já está fazendo mestrado com 22 anos. Como é que foi essa sua trajetória como estudante? Como é que foi a sua vida? Conte um pouco onde você nasceu, como é que foi isso, a sua família, seu pai, sua mãe, essas coisas todas da sua trajetória que te levaram a tão cedo fazer o mestrado aí, a tão cedo se destacar como um pensador. É com você. Boa noite, pessoal. Boa noite, Aurélio. Eu fico feliz pelo convite, principalmente por quem me convidou, né? Inclusive, eu estou terminando aqui o mais novo Que MV, né? maravilha, Segunda edição, maravilha, eu Pro do adoro. Brasil Vira-Lata, né? Amanhã É, termina, maravilha, ó. Chega assim, a cabeça começa a ficar mais leve, você acaba se esquecendo um pouco do coronavírus e outras coisas assim pesadas. Então, uma leitura boa e com certa profundidade. Então, eu aprendi muito com este livro. E com tema original, acho poucos livros, ou quase nenhum, que eu saiba sobre esse assunto. Bem, no meu caso específico, a questão da família influenciou bastante, porque por parte de pai, minha família Toril, né, foi uma das famílias que chegaram no século XVI, especificamente Pedro do Campo Tourinho recebeu o título de donatário de Porto Seguro, assumiu, sim, e a família descende, já que ele não teve netos, eu descendo do irmão mais velho dele, Estevão Gil Tourinho. Então, aí é uma epopeia, né? Então vai Porto Seguro, aí depois vai para a capitania de Ilhéus, depois vem aqui para a capitania da Bahia, não é? São no final do século XVIII, sim. e se estabelece em Salvador já na primeira metade do século XIX. E a partir daí que a família se urbaniza e que os familiares dos tourinhos vão entrar ou para a área do direito, que a partir disso, digamos assim, entra para a área de humanas, ou era para a parte de medicina. Inclusive, um colégio que a família teve, é o Colégio São Salvador, o Ginásio São Salvador, que funcionou de 1885, fundado por um ancestral meu, né, Adolfo Tourinho, e fechou em 1982, porque ninguém da família mais queria. Geralmente, o colégio familiar não dura muito, ou se estatiza ou passa para a igreja. Então, essa questão do estudo, da parte dos livros, a área de história principalmente, é algo da família realmente. Então, isso se explica porque vários tourinhos são juízes, promotores, embargadores e que gostam bem de história, isso aí é relativamente normal. E também da parte de mãe, minha mãe estudou na USP, no interior de São Paulo, a família no interior de São Paulo, uma daquelas famílias que colonizaram, né, o interior, que era de Minas Gerais, e ela também foi para a área acadêmica, então, tanto pai de pai quanto de mãe, isso me influenciou bastante. Mas o que modificou bastante para mim, que eu estudei até a oitava série, o nono ano, né, do fundamental, em colégios religiosos, né, católicos, né, aquela coisa assim, Sim, sim. colégios católicos. Só que da virada do último ano para o ensino médio, que eu fiz ensino médio no IFBA, então eu consegui viver experiências bem diferentes, com colégio particular, com aquelas vantagens e desvantagens, né, que de certa forma ainda é uma bolha, como do colégio público, que do IFBA tinha de tudo. Tinha colégio, sei lá, da ilha de Taparica, que acordava todo dia às 3h30 da manhã para ir para lá. Tinha gente que tinha familiar sendo morto, assaltado. Então, eu tive, isso foi uma boa experiência. Eu não fiquei somente numa bolha, assim, da pobreza, da violência, mas também não fiquei na bolha da vida cômoda, pequeno burguesa. E Sim. essa parte da política me influenciou bastante, principalmente por conta do povo da igreja também, dos meus pais, mas desde 2012, quando eu criei o Facebook, Aurélio eu Ah, acompanho o Bolsonaro, o Jair Messias sim. Bolsonaro, por conta daquela coisa do kit gay.
Enquanto o povo mais antigo fala que eu acompanho o Bolsonaro desde 2014, 2016, desde 2012, quando o Bolsonaro tinha o quê? 20 mil curtidas, 30 mil. Eu lembro até hoje, E você quando tinha ele 14 anos, então. conseguiu ser. Eu já tinha 15, eu tinha feito É, 15 15. em setembro de 2012. Uhum. Então, eu com 15 anos, eu já era seguidor de Bolsonaro, eu acompanhava. Então, eu vi aquela epopeia toda, que ele realmente era aquela coisa do militar, que não tinha uma visão liberal, não era, era realmente um deputado federal do baixo clero, como falam, né? E eu vi essa mutação dele e percebi que realmente não era uma fraude, como alguns falam, no fundo ele é um falso liberal, não. O Bolsonaro tem essa qualidade dele se adaptar e realmente querer aprender quando alguém consegue convencê-lo. Então, eu me lembro a primeira vez que ele aparece na TV, naquela Super Pop da Luciana Gimenez, eu fiquei lá. Quando ele fez 70 mil curtidas no Facebook, eu falei, poxa, pronto, já estamos crescendo. Hoje em dia tem aí, sei lá, 10 milhões de curtidas. Então, nesse sentido, além do Bolsonaro, também a questão do Olavo de Carvalho, Padre Paulo Ricardo em menor grau, mas todos esses eu vivi nisso bastante. Eu me lembro, as eleições de 2014, eu estava no segundo ano do IFBA e isso também me marcou. Porque me lembro até hoje, que eu fui junto com um amigo meu chamado Everson, com um adesivozinho de Aécio Neves no departamento de humanas do IFBA. Eu me lembro até hoje com um professor lá de sociologia marxista, que absurdo, isso é culpa do PT, que se o PT não fizesse tanta besteira, não teria a direita surgido, não sei o quê. Daquela época que o PSDB ainda era considerado o máximo da direita. Então, esses pequenos detalhes, essas trajetórias fizeram com que eu formasse a questão da personalidade, conhecesse autores, assim por diante. Mas E eu me lembro até hoje, isso me marcou muito. Diga aí. não, seu pai também tinha essa veia. Você falou do seu pai assim, falou que descendente da família Torinho, Torinho vem do seu pai, né? Mas não contou qual Isso. a história, a biografia do seu pai e tal, como é que seu pai tinha esse gosto pela política também, qual era a atividade dele? Não, Fala. meu pai é mais para a área da história. Meu pai, ele fez direito, porque a avó quis, que isso tinha coisa na família. Aqui no Brasil tem esse problema, né? Você tinha que fazer engenharia, direito ou medicina. Na nossa família, ou era direito ou medicina. Nunca tivemos engenheiro, graças a Deus. Gosto de brincar com isso. Então, Muito bom. só que, como engenheiro vira ateu, acha que as matemáticas vão salvar tudo, não sei o quê. Isso é meio raso. Cai no positivismo puro e simples. Mas, como boa parte da família, gostava sempre de história, tanto que ele foi membro bem cedo do estudo histórico, porque ele conhece o povo. E a questão também que eu acho interessante, e por que essas famílias antigas estudam história? Não é uma questão de exotismo, como alguns falam, né? Que geralmente quando alguém estuda história é para mostrar que sabe de alguma coisa, como se fosse um acúmulo de curiosidades. Não, a questão é de identidade familiar. Tanto que o próprio estudo da genealogia, isso aí quem falou também, isso confirmou o que eu estava já pensando, foi aquele Pierre Bourdieu. Um livro dele, Escritos de Educação, editado pela Vozes, ele fala isso, que o estudo da genealogia das famílias tradicionais, quem estuda, né, é muito mais para ver o nível de proximidade da pessoa. Então, por exemplo, isso aí, conversando com minha avó, você percebe que de forma implícita já era muito, muito frequente. Quando você conversar com a pessoa para algum evento e tal, e descobrisse o vínculo de parentesco dela, mesmo que fosse muito distante, isso era uma forma de se aproximar daquela pessoa. Então, de certa forma, a Bahia, pelo menos as elites antigas, pelo menos a chamada Bahia Antiga, todos eram considerados primos, como se fosse realmente uma grande família. Conta disso que existia certa coesão, e eu argumento como se fosse uma forma também de impedir que houvesse ditaduras externas, como, sei lá, Vargas tentou, você sabe muito bem disso, né? Sim, Colocou sim. Juraci Magalhães para fazer a limpa, acabou que em 37 Juraci Magalhães entrou na oposição. Então é um caso interessante, que o interventor se tornou oposição a quem o colocou.
É, Então, por quê? Porque a ele Bahia ainda foi, tinha ele se encantou com a esses Bahia traços. e tornou-se baiano. Eu tenho essa experiência, pô, eu nasci em Caxias do Sul, mas depois que eu me... E isso, botou os filhos Dá, todos para se casarem com é, as famílias tradicionais baianas. O cara foi, quem ele devia mudar, mas ele foi assimilado. Essa é a graça, entendeu, João? E isso no livro você discute bastante. é, A como, capacidade de assimilação como não se assimilar que com a a cultura civilização portuguesa soteropolitana? tinha em Como, relação aos outros. como não se assimilar com a cultura soteropolitana? Primeiro que recebe muito bem quem vem de fora, né? Você foi assimilado também, Choma. Isso que eu acho Com engraçado. certeza, né? Com Você é certeza. baiano de coração, de mente. Não, Você, completamente. pela sua escrita, como você Sou escreve, baiano né, de que hábitos. você percebe a sua mentalidade. Sim, sim. É muito bom, Choma. Por isso a gente é fã de você, viu? Sem contar o caruru, né? Então, o quê? O caruru. Eu gosto do caruru também, Sim. né? Não, Então, não só os ah, hábitos sim, sociais. Caramuru. Sim, Não, sim. o caruru, a É comida, o muito quiabo. engraçado. Sim, mas Ah, sim, o caruru, uma mistura. Sim, 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 da exato. comida. Exato. Mas então, você fala que tomou esse interesse, mas seu pai também tinha essa mesma linha política que você vai acabar adotando aí? Sim, que é isso. É isso. A parte do meu pai, principalmente, foi essa parte histórica. Ele sempre foi um monarquista, Ótimo. o família, então ele participou também dessa questão do plebiscito em 93. Ele conheceu o Dom Bertrand em 93. Ele chegou a conhecer o Dr. Plínio, né, da antiga TFP, atual IPCO, viva ainda, conversando com ele e tal. A questão que eu faço crítica ao meu pai é que o conhecimento dele de economia é muito errado, aquela visão ainda, eu tinha isso, digamos assim, seria o desenvolvimentismo, ou eu chamaria de mercantilismo, qualquer coisa do tipo. Não, a taxa de juros tem que ser determinada só pelo governo, bancos devem ser estatais, assim por diante. Então, eu consegui quebrar essa visão, eu acho que de entender o que é uma economia de mercado, etc. e tal. Acho que também por conta disso eu quis estudar economia para poder me aprofundar um pouco disso, foi a partir dos estudos que eu tive em 2014, que eu comecei, um professor meu de sociologia do IFE, marxista, ele chegou assim para mim, Luiz, para provar que eu só não leio livros esquerdistas, eu vou lhe emprestar uns livros. Aí ele me emprestou um livro lá de Max Weber, Política e Vocação, é que mesmo? Política e academia, coisa dessas, duas vocações. E o outro que ele emprestou, que acho que ele deve ter se arrependido pro resto da vida, foi o livro Liberalismo, de Mises. Hum, Que antes, na minha cabeça, era assim, tinha que ter protecionismo para poder defender a indústria nacional, não sei o quê, bancos devem ser estatais, blá, 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 blá. Lendo aquele livro, desconstruí totalmente aquela visão errônea, que geralmente qualquer pessoa com um nível medíocre de conhecimento econômico faz, né? Então, quebrou e a partir de não, a economia de mercado é o certo, o livre comércio é o que funciona. Foi a partir daquele livro e foi a partir disso que eu comecei a ler vários livros e que eu não parei até hoje. Então, o gosto por leitura também foi por conta desse professor, inclusive nessas áreas de economia, sociologia, assim por diante. Então, essa parte do meu pai pode ser que é a parte da história, da questão da política, etc. e tal, mas a parte da filosofia, sociologia e economia, principalmente, aí foram outros fatores. sua Era graduação, mais ou menos isso, sua, a gra- questão da influência. sua, Eu não gradua- vou que sua graduação foi em economia? Você, você se formou em isso, economia? isso, entre 2015 na UFBA, Uhum. e isso, me formei em economia, e durante o curso, qual foi a questão que eu achei muito interessante? Até o ano 2013, de quem entrou em 2013, a mentalidade dos alunos era de intervencionistas, ou ficavam marxistas, assim por diante. A partir um pouco de 2014, mas principalmente 2015, quando entrei, por coincidência, vários colegas meus tinham se interessado por economia, tinham optado pelo curso de economia, pelos livros e artigos do Instituto Mises, inclusive eu. Então, a gente já tinha uma visão interessante. Então, era um grupo assim, sei lá, quase 20 alunos. Tanto que a maioria da turma, pelo menos dos que se manifestavam e gostavam de, de estudar, assim por diante,
eram mais à direita, eram, digamos, defensores da economia de mercado. Então, essa mudança, e ano após ano foi melhorando. Outro ano que foi muito bom foi o ano de 2017, dos calouros. Eu fiz várias amizades e, por conta disso, como fruto dessa, dessa maturação, a gente conseguiu oferecer uma matéria optativa em escola austríaca em 2018.1, que foi, na época, o estardalhaço. Priscila Chamas, inclusive, compartilhou, ela ajudou, a impulsionou. Que coincidiu, não foi intenção nossa, mas coincidiu com aquelas matérias que se alastraram pelo Brasil, de matéria sobre o golpe de 2016. E assim, teve o impeachment de Dilma, foi um golpe. Então a gente fez essa matéria, coincidentemente, no mesmo semestre dessas matérias esquerdistas, e o povo da direita achou como se fosse a reação dos liberais, dos conservadores contra essa investida esquerdista na universidade. Tanto que teve vários alunos. Geralmente, economia, as turmas de optativa são pequenas, 10, 15 alunos. Nós tivemos, acho que, quase 90 inscritos, uma coisa dessa, e frequentaram até o final do curso, acho que 50 alunos. Então, para uma optativa, é algo assim surreal. E eram alunos de vários cursos diferentes. Isso foi interessante também. Tinha aluno de ciências sociais, aluno de filosofia, de história, assim por diante. Então, foi muito de direito também, vários. Então, isso marcou muito. A faculdade fez muito bem para mim. Tanto que a faculdade de economia hoje, eu posso dizer, é que deu os melhores frutos nos últimos anos em termos de alunos para a direita. As outras faculdades, a situação está relativamente difícil, na UFBA, pelo menos. Mas teve conflito com os professores, assim, dessa coisa dessa confraria de direita entre os alunos, assim, não deu? Sempre tem, mas aquela coisa. Sim, qual era o apelido davam assim? Os austríacos, não sei o quê. Mas nós éramos os melhores alunos. A primeira dica não é para ficar fazendo barraco com o professor esquerdista. É você estudar. Se ele tiver honestidade de até fazer perguntas interessantes. Inclusive, eu tive um professor de economia marxista, uma matéria dessa, né? 1 e 2, obrigatórios, que botava a gente para ler vários livros de Marx. Não era, então, eu não li somente o Manifesto Comunista. Uma matéria só li o Manifesto Comunista, eu li A Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, do Engels. Isso na mesma matéria. Eu li manuscritos filosóficos e o Capital inteiro, que a pessoa pedia para fichar toda semana, e se ele percebesse que não estava lendo, você acabava perdendo a matéria. Então, se você tinha professores mesmo esquerdistas que tinham certa honestidade, dava para aprender. Não adianta você ficar fazendo espantalhozinho da esquerda, você tem que estudar mais do que eles, tem que saber mais sobre Marx do que eles, tem que saber mais do que Frankfurt, do que os próprios esquerdistas. E a Não, partir disso, você começa a dominar exatamente. toda a questão do debate. É uma tese que eu tenho. Eu fui comunista do PCB na adolescência. E eu acho que ler Marx, eu li as obras completas de Lenin, ler Marx e Lenin é muito bom para a formação de um conservador. Vai ser muito útil em algum momento, né? Até para você saber a gênese Para evitar que se critique também, evitar espantalho. Exato. Um erro da direita que eu vejo é a questão de lacração. Nós caímos na lacração direitista. Sim. São frases de efeito. Infelizmente, os eventos conservadores. Isso que eu acho interessante comentar, Chomer. Nós que pegamos para da direita, em 2015, 2016, até no março de 2017, os eventos, pelo menos aqui em Salvador, tinham um nível muito bom dos debates. Eu me lembro que Bené Barbosa veio com Bruno Garchagen, veio o Miguel Eu Najib, estava junto vieram várias nisso. pessoas. Eu estava E os junto. debates eram bons. Infelizmente. Eu me lembro. Me lembra um debate muito interessante que o Rafael Haid veio e você participou como palestrante. Então lá foi mítica, assim. Primeiro simpósio baiano contra as ideologias socialistas e totalitárias, uma coisa assim. O título era bem exótico. Mas você percebia que era uma questão de debate de ideias para poder aprender. Hoje em dia, acho que a partir de 2017, principalmente 2018 para cá, os eventos da direita são somente para ficar lacrando, frase de efeitozinho lá, e para ficar divulgando o nome de alguém específico. Então, ninguém mais faz algum evento porque acredita que aquilo lá vai ajudar as pessoas, e sim para se autopromover politicamente, geralmente, e para fazer lacraçãozinha.
Não, Então, isso baixou muito o e nível. Então, passou a nesse ter sentido, eu acho que é bom retomar, e passou a ter, principalmente aqui em Salvador, esses é, debates bons. passou a ter um fogo amigo aqui, que é uma coisa horrível, né? Um fogo amigo de direita. Eu lembro em 2017, a gente, Ah, sim, porque é a, interesse político. é, em 2017 a gente estava na UFBA, eu acho que você estava nessa também. Que A é isso, exibição de um o filme fogo. lá. Aí a gente fez uma assembleia, aí Hum. tinha de todas as correntes de direita, né? Desde o povo da missa tridentina até os liberais mais Ah, libertários. sim, do filme de Olavo, né? É, Jardim das Aflições. e aí daqui a pouco vem alguém com uma proposta de, vamos protestar em frente à reitoria, porque a reitoria não permitiu a exibição do filme. Aí alguém disse assim, olhe, não dá para a gente protestar à frente da reitoria porque nós somos de direita nós não podemos protestar na frente da reitoria. Isso é coisa de esquerdista. Aí todo mundo aplaudiu quando ele lembrou isso pra gente. Né? Nós tínhamos que nos diferenciar e isso nos unia. Depois, em 2018, acabou essa união. No Brasil ficou uma coisa terrível. Eu detesto o fogo amigo de direita, eu já prevenia isso. Você lia minhas matérias no Facebook, você sabe que eu prevenia isso, dizia, não, não vamos fazer isso, mas Mas é por interesse político. A questão é, sim, pode, eu acho o seguinte, Aurélio Schomer, a primeira premissa é o seguinte, existe a liberdade humana e para o bem e para o mal. Não existe em natureza uma pessoa 100% boa, 100% má. Tá? Acho que a teologia cristã consegue explicar isso. Então não é porque você está na direita ou está na esquerda, está garantido a sua salvação, a sua danação. Então, existe sim muita gente canalha, interesseira, oportunista, invejosa e materialista, no sentido de que para eles só existe poder e dinheiro, e isso está prejudicando, inclusive, a direita aqui na Bahia. Aqui está horrível, horrível. Então, fica coisa que eu percebi de 3 anos para cá. Uma pessoa faz um evento, a outra, que não é do grupinho dela, fala assim: vou sabotar o evento, ou eu vou boicotar porque eu não quero dar fama para essa pessoa. Eu lembro até hoje, viu? Eu vou falar logo assim. Estava organizando a vinda do deputado federal Luiz Felipe para palestrar lá na Católica. lembro disso, lembro disso. Mesmo se eu não concorde com ele, ele é outra pessoa que eu acompanho a trajetória desde o início. Ele realmente era liberalzinho. Me lembro que ele não defendia a monarquia. Para ele, tanto faz, ele era diferente. Mas foi ao longo desses últimos anos, principalmente 2017, 2018, que ele vai se tornando conservador. Por quê? Porque ele é uma pessoa honesta intelectualmente. Ninguém aqui nasceu sabendo, com todos os acertos. Você mesmo disse que era comunista, né, socialista do PCdoB. Eu era protecionista, Não, desenvolvimentismo, indústria nacional, essa não, peraí, porcaria. eu tenho que esclarecer. Mas a pessoa o quê? Ter honestidade vai Não, mudar. eu era PCB, então eu era Não, diga aí, conservador, sério. era da linha de Moscou, anos 80. Então eu era conservador, Não, seguia. conservador é PCO. PCO que Não, não, não. Nos anos 1980, ser conservador era ser hoje PCB, left, né, porque Aurélio? era o partidão, era Moscou. Você seguia as diretrizes, né? Então, entrou o Yuri Andropov, então saudemos o camarada Yuri Andropov. Entrou o Gorbachev, saudemos o camarada Gorbachev. Mas aí, quando foi do Gorbachev, eu já fui deixando de ser. Continue. Eu te interrompi. Vou que te honesto. Sim. Então, a questão dele foi o seguinte: é uma pessoa com honestidade intelectual e que, se desse um bom trabalho, ele só se tornaria de fato católico. Porque com a crítica que fizeram para sabotar o evento, que foi uma dor de cabeça para fazer o evento. Tanto que nem aconteceu depois, porque ele pegou gripe aviária, a agenda dele estava lotada, então foi prometido só para mim esse ano, para as 40 não deu, etc e tal. Mas o ponto é o seguinte: se a pessoa tem aquela questão da pobreza de espírito, honestidade intelectual, eu quero aprender, isso eu vejo tanto em Bolsonaro, como o próprio o deputado Luiz Felipe, a questão é acompanhar aquela pessoa para que aos poucos ela vá aprendendo. Porque, infelizmente, muita coisa, inclusive dos católicos, faz uma crítica, comportamento de seita. Meu, que se você não for 100% comigo, eu começo a jogar pedra em você. Então, se você não for do meu grupo, se não for do meu evento, eu não participo. Então, por exemplo, eu tenho um monte de divergência com o Novo, por exemplo. Mas, quando tem algum evento bom, eu vou lá, independentemente de ser do Novo ou não, ou coisa que é conservadora que não seja católica, também eu vou, se for um tema pertinente, assim por diante. Eu acho que esse comportamento de seita, inclusive em alguns grupos católicos, eu acho horrível. Então, certas pessoas
A questão é acompanhá-las para começar a elas mudarem. Se ela chegar assim, não, eu não quero mudar, eu sou contra a sua visão de mundo, vou te atacar, tudo bem, aí não tem o que fazer. Mas se a pessoa tem boa vontade, você tem que se aproximar dela e aos poucos ela vai melhorando. E você também. Então, acho que esse tipo de visão, mais a capacidade de assimilação, que essa diferença também do católico com talvez a colonização protestante americana. Se os índios lá americanos tinham qualquer probleminha, já era justificativa para deportarem os caras, dizimá-los, assim por diante. Já aqui não, aqui o cara não concordava, mas aos poucos a gente vai aqui ajeitando, etc e tal, até o ponto das pessoas serem assimiladas. Então, acho que essa questão da postura, como você se reporta e trata as pessoas, vai ter efeitos positivos ou negativos. Então, aqui na direita, inclusive aqui, somente em Salvador, teve esses problemas e eu acho que para o futuro vai piorar. Infelizmente, eu não estou vendo, não sei. Por exemplo, ninguém mais chamou você para dar palestra, show. Você é uma das poucas mentes da direita realmente estudiosas e que está, eu digamos assim, de forma sincera, está subaproveitado. Se eu fosse qualquer congresso conservador, qualquer coisa do tipo, eu chamaria você para falar alguma coisa. Aí a gente tem Aurélio Schomer em Salvador, disponível, e não chama o cara, porque Aurélio Schomer não vai conseguir trazer voto, não vai conseguir melhorar a imagem com Bolsonaro assim por diante. Então, existe essa questão do interesse, da inveja, etc., inclusive na direita, porque nós somos seres humanos falíveis. Então, acho que é importante ter isso. É que nem outra pessoa lá, Ana Maria Camargo, que é ligada mais à parte do Novo. Ela é uma das poucas pessoas no Brasil inteiro que conhece sobre política educacional, porque ela estudou sistemas educacionais nos outros países. Então, ela saberia quais seriam as alternativas de mudança de sistema educacional para o Brasil, de algo mais estatista para algo mais liberal, podemos dizer. E ela está subaproveitada, porque o povo conservador fala, ah, não, ela é do novo, logo devemos deixá-la marginalizada. Não, ela é muito boa, chama ela, chama a Chome, chama várias outras pessoas, mas não fazem. E é uma cabeça obtusa. Eu acho que não é somente questão de inveja, as pessoas são burras mesmo. Os caras são muito burros, porque não pensam no longo prazo. Aquela coisa, eu prefiro me garantir para deputado federal, mas o custo é o quê? Destruir a direita inteira da Bahia, desde que eu consiga ser eleito. Infelizmente, a política está essa. Então, acho que é mais ou menos isso, para essa parte específica. Bem, vamos falar um pouco de monarquia, né, que você tem se destacado no nosso meio aqui Sim, por sim. uma defesa mais enfática da monarquia. Né? Para o leigo, vamos entender para o leigo, esse apoio à monarquia, você falou do Bertrand, né? Falamos do Felipe, né? Do deputado, que é chamado de príncipe, embora ele pudesse. Muita gente Isso. conhece, o príncipe deputado. Ela é uma defesa da monarquia um pouco ligada ao fato dos descendentes Bragança, dessa linhagem, ou ela é uma defesa da monarquia como instituição, sem contar se fosse outra linhagem estava tudo certo? Qual é a influência do ser a família Bragança, até pela história da família Bragança, que está na origem do Brasil. A família Bragança já brigava com o João II, né, na época do rei João II. Bragança 1640. Isso Não, que eu acho que é bom não, ressaltar não. também. Veja bem, 1640 é quando o primeiro rei Bragança. Mas a Casa de Bragança já existia no século XV, Sim. né? E teve uma briga lá do João II com a Casa de Bragança. E eles já representavam quase que a nobreza portuguesa, né? Então, essa defesa da monarquia, uma defesa da É a Casa monarquia Ducal, de não deixa acordo eu- com a nossa Ah, casa, com a nossa tradição portuguesa, é uma defesa da monarquia em geral. Vale qualquer monarquia. Queria que você falasse um pouco sobre isso. eu acho interessante o seguinte, um dos primeiros... Isso. Tem os dois lados. O primeiro lado é o seguinte, a questão da monarquia consegue diferenciar melhor a questão do Estado e governo. Um dos problemas do sistema republicano é essa mistura governo e Estado. Isto é, o Estado seria o que seria permanente, né? As instituições federais, o exército, o judiciário, assim por diante. O governo seria a parte temporária,
que de eleição em eleição daria certas diretrizes. Então, qual é o problema na parte da República? Existe, quando um governo, né, a partir de um partido, toma o poder, ele acha que se torna dono do Estado. Então, quando o PT toma o poder, ou qualquer outro partido, achava que não. Eu ganhei, então eu ganho tudo. Então, essa é uma das críticas à própria democracia, né? De que a democracia é o que 51% começa a discutir sobre o que serão os destinos dos bens dos outros 49% da população. Então, ficar essa mentalidade de expoliação, etc. e tal. Uhum. A questão da monarquia consegue diferenciar bem a parte do governo do Estado. E uma genialidade da monarquia brasileira, né, a partir de 1822, foi com a Constituição de 24, né, 1824, o Poder surgimento moderador. do poder moderador. Aí seria interessante falar um pouco sobre isso, porque não explicam a origem disso, mas o que aconteceu? É, as monarquias tradicionais, com o processo de concentração de poder a partir do século XV, até mesmo século XIV, pode dizer, porque considera desde Filipe o Belo na França, começa a concentrar poder, e a partir disso é que chamamos de absolutismo. Grande parte é panfletinho iluminista, etc. e tal. Mas que realmente o equilíbrio de poderes entre os poderes locais da igreja e em relação ao rei estava sendo desequilibrado ao longo dos séculos. Só que o problema, na Revolução Francesa, de 1789, os franceses primeiro não proclamam a república, e sim uma monarquia constitucional. Qual foi o problema? Era uma monarquia constitucional onde não tinha, o rei não tinha poder mais nenhum. Ele passou de alguém que tinha poderes até demais para alguém que teria poder nenhum. Edmund Burke, naquele livro, né, Reflexões sobre a Revolução na França, fala isso, que do jeito que estava, que o rei nem tinha poder sobre forças armadas e nada, nada, corpo diplomático, essas coisas todas, chegaria ao ponto que ele seria eliminado, porque algo assim inútil não vai ser sustentado. Dito e feito, em 1792 o rei é guilhotinado e implanta a república. Então foi a partir dessa experiência traumática da monarquia constitucional com poder total ao parlamento, à Câmara, podemos dizer, e zero ao rei, gerando estabilidade, é que pensadores como o franco-suíço Benjamin Constant, não é o brasileiro, é um do século XVIII, início do XIX, Sim, sim. que ele cria o conceito assim de monarquia moderada, algo do tipo. Uma das pessoas que leu sobre a obra dele foi o Marquês de Caravelas, que era baiano, inclusive. E ele foi o grande responsável pela redação da Constituição de 1824, porque teve aquela coisa, né, da abertura da Assembleia Nacional, coisa não dá certo, etc e tal. Então, Dom Pedro I fecha a Assembleia Geral e pede, faz um rascunho, um esboço da Constituição que ele queria, depois passa para o Marquês de Caravelas para fazer as modificações dele, e é essa aí que é a Constituição outorgada. Então, quem insere o chamado poder moderador, que seria esse poder onde além de não existiam somente os três poderes que a gente conhece, né? O judiciário, o executivo e o legislativo, mais um quarto para conseguir equilibrar os outros três, foi o Marquês de Caravelas, para que o rei não fosse absoluto, mas também ele tivesse algum poder para poder equilibrar qualquer tipo de desequilíbrio entre os três poderes. Essa foi a genialidade, tanto que a partir do segundo reinado, principalmente, uma das características do Brasil foi a estabilidade política. Tanto que o Dom Pedro II ele só teve que dissolver o parlamento, acho que duas vezes, não foi, Aurélio? Isso aí depois não tenho certeza. Mas essa genialidade, que é algo tipicamente da monarquia brasileira, inserir o poder moderador, mas com referencial teórico esse o Benjamin Constant francês, é uma das um dos carros-chefes, né, da defesa da monarquia como instituição. Já a família Orleans e Bragança, nós defendemos por quê? Porque é aquela coisa, ao longo da história, você percebe que os agentes históricos não são somente classes, que é algo muito abstrato, mas também não são somente pessoas concretas. E existe um intermediário ao longo do tempo, já que a vida biológica de uma pessoa não dura tanto
sei lá, 100 anos no máximo, podemos dizer, o agente histórico para a formação da identidade cultural local de um país, de um município, de um bairro, de um estado, seriam as famílias, chamam de famílias tradicionais. Então, lá em São Paulo, os ditos quatrocentões, né, que vieram no século XVI, eles ficam contando os municípios que os ancestrais dele fundaram, as igrejas, assim por diante. Então, a família como a família estirpe, né, o conceito de família não é a família nuclear, como conhecemos, a família estirpe, Sim. que se prolonga ao longo do tempo, ela seria um agente histórico que consegue explicar qual o ponto. O máximo que nós temos de famílias aqui seria, digamos assim, representantes da história estadual. Então, sei lá, os tourinhos, eles teriam a, uma contribuição para as três capitanias hereditárias, a, as três capitanias, né? A de Porto Seguro, Ilhéus e da Baía de Todos os Santos, para para a formação da identidade. Ilhéus Então, a continuou, única né? família que em nível nacional Ilhéus, consegue o quê? Ilhéus vocês continuaram, o Tourinho. Perdão? Tem uma linhagem Tourinho e Ilhéus ainda, né? E Gaspar Antônio Marcel, isso. Tem uma linhagem Foi, que foi migrando permanece. no fundo, os tourinhos saíram de Porto Seguro ao longo do tempo e foram para a capitania de Ilhéus, mais especificamente para aquela parte de Cairu, Ilha de Boipeba, assim por diante. Então, um personagem famoso é o Gaspar Antônio Maciel, Maciel, Capitão Morto. Inclusive, aquele forte do Morro de São Paulo, que tem, com os turistas lá visitam, ele foi Sim. comandante durante o tempo. Então, aquela coisa, mas voltando à questão. As famílias que nós vemos no Brasil, elas contribuem no máximo para a identidade da formação estadual, podemos dizer. A única família que, em nível nacional, poderia congregar todas essas famílias, essas ditas elites tradicionais, seja em nível estadual, municipal, bairro, qualquer coisa do tipo, é a família Orleans e Bragança, já que a gente nunca trocou de dinastia, uma competição entre duas dinastias, como ocorria, sei lá, na própria Itália, de vez em quando, assim por diante. Ou na Inglaterra, toda Cas- hora tinha uma guerra civil, é. principalmente E no Castela século também, né? XV, era uma Castela, confusão. Espanha. Inglaterra era uma confusão. Por quê? Tinha... Isso. Tanto que lá na Espanha só estabilizou quando os Habsburgos ascenderam ao poder. Então, a única família, por dizer, consegue unificar o Brasil seria a família Orleans de Bragança, já que então não teria outras opções. Podemos dizer assim, legitimidade histórica. Então, não existe uma disputa grande. A disputa que tem, geralmente, é a questão entre os dois ramos, Vassoura e Petrópolis, aquela coisa toda. E é uma confusão total aquilo lá, mas não vamos adentrar nesse sentido. Mas, voltando, então, a monarquia pode ser defendida como instituição, não somente com argumentos teológicos ou históricos, porque tem muita gente que defende a monarquia por conta do Dom Pedro II, mas também tem argumentos da área política, sociológica, assim por diante, que falam que a monarquia seria vantajosa. E também tem os argumentos para que a família Orleans e Bragança seja a escolhida. Então, teria como justificar pelas duas formas. Eu vou concordar contigo e vou colocar um outro ponto, que eu acho que a gente deve pensar a monarquia Ah, pode perguntar. no modelo europeu ocidental. Então você tem a Revolução Francesa, ela derruba a monarquia Ah, francesa, sim. certo? Que não foi um modelo tirânico em momento nenhum, porque foi um modelo construído de baixo para cima pela nobreza. E por mais que houvesse as centralizações, mesmo em Portugal, mesmo na Espanha, o poder do rei nunca era absoluto. Ele dependia dos nobres e dependia também da opinião Não. pública. O livro de Então, Tocqueville explica bem isso. eu podia falar um pouco sobre isso também, porque a gente tem uma Não, ideia de que não, quando assim, dois o livros. antigo regime da França era uma Ah, sim. coisa. Não, não era isso, né? Não, como não era em Ah, Castela. sim, não. Eu quero comentar sobre isso. Eu quero comentar sobre isso. Não, a questão toda é o seguinte. Eu recomendo dois livros. Um clássico que todo mundo cita, mas ninguém lê, Alexis de Tocqueville, Antigo Regime e a Revolução. E o outro, que para mim é o melhor livro, assim, mudou minha cabeça para análise política, é O Poder, o nome do livro, né? De Bertrand de Juvenel, francês do século XX. Ele vai explicar o seguinte, olha,
que ele presenciou a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, essa coisa toda. Ele se pega assim, olha, está numa época onde o povo se gaba que temos agora as maiores liberdades do mundo, mas convivemos com genocídios, controle social, tudo do tipo. Sendo que a época onde, teoricamente, falam onde existe opressão, tirania, censura, como, sei lá, o próprio século XVIII, lá da monarquia francesa, seria algo terrível. Só que na prática tinha mais liberdade real do que hoje em dia. Sim. Existe uma grande. Eu acho que o argumento é o seguinte: o que está no papel não conta nada. O que importa é a realidade, o poder Ah, real das pessoas. é, Então, aquele pedacinho de papel que chama o título de eleitor eu vou não dar um exemplo. significa porcaria nenhuma. Que nem É, está lindíssima a frase, né? E Luiz, lembro, não importa em quem as pessoas votem, o que importa é quem conta os votos, algo assim do tipo. eu vou dar um exemplo. Então, Eu vou dar um é aquela exemplo. coisa, a América sabe muito bem. Diga Eu aí. vou dar um exemplo disso, né? No sul da França, na parte perto dos Pirineus, o povo tinha liberdade para falar o titano. Tinha muitos que não se alfabetizavam em francês na época do Antigo Regime. Foi a Revolução que proibiu falar o titano, né? Que é um idioma próximo do catalão. E impôs o francês e impôs penas a quem falasse a língua local. Então, essa respeito à particularidade local é uma coisa típica das monarquias europeias, tidas por Sim, sim. absolutistas, né? Que de absolutista tinha muito pouco. Claro, tinha o contraponto do Papa também, tinha que respeitar o Papa. Isso. Não, era o termo absolutista, assim, o Sim, termo absolutista, Schumann, vem dos panfletos dos iluministas. Então, quando você vai usar um conceito que foi criado pelo inimigo da pessoa, que não tem o capitalismo. O capitalismo é difundido pelo Marx, eu não sei, não sei se ele chegou a criar esse termo. Porque o Adam Smith, ele utilizava o termo sociedade comercial, algo do tipo. Tanto que a grande armadilha é utilizar o termo capitalista, que está usando um conceito do inimigo para te atacar, para te denegrir, podemos dizer. Tanto que o termo que eu prefiro usar, que os católicos utilizam, né, nas encíclicas papais, sobre a doutrina social da igreja, é economia de mercado. sim. Então, por isso eu aboli o termo capitalismo, eu utilizo economia de mercado. João Paulo II já adotou isso, não utiliza nem mais o termo capitalismo. E o próprio povo da escola austríaca também. O Hayek, se não me engano, ele utilizava, aí eu posso estar errado, mas, se não me engano, é economia de mercado também. Ah, Então, é a mesma coisa. O tema absolutista era para quem era contra o regime do inimigo. Então, isso não é honesto. E eles eram quem? Os esclarecidos, o iluminismo, não sei o quê. Eles que criaram o termo Idade das Trevas, que era tudo antes deles. Então, é aquela coisa. Esse livro, Bertrand Juvenel, ele faz isso. E ele explica que o rei da França tinha muito menos poder que a própria Revolução Francesa, o regime revolucionário francês ou qualquer um do século XX. sem Um dúvida. exemplo disso é o quê? Assim, algo concreto. Pensa, Aurélio, na Idade Média, você, sei lá, sonegasse impostos, qualquer coisa do tipo, ou praticasse crime. Se você quisesse e falasse, o servo era preso a gleba, ao senhor, etc. Se você quisesse, você se picava, fugia, e não tinha mais como descobrir você. Por quê? Não tinha foto, não tinha internet, não tinha nada, não tinha RG, não tinha biometria, não tinha nada. Tanto que as cidades é, europeias medievais surgiram a partir disso, pessoas que acabavam saindo dos feudos e se juntavam e formavam cidades. Entendeu? Hoje em dia, me diga aí, Aurélio Schumann, você, sei lá, sonega imposto, você ataca alguma autoridade pública, xinga, faz qualquer vídeo e vão atrás de você. Você vai fugir para onde, entendeu? Fora do Brasil, você vai ter que fugir. Só que chega lá no outro país, tem acordo de extradição, aí você volta, não tem para onde fugir. Entendeu? Então, na Idade Média, essa questão inclusive, praticar crime, É. sonegar imposto, era muito mais fácil. E Tanto que ainda. falam o seguinte: qual é o grande erro? Não, Julgar as coisas pelo papel. e tinha Não uma coisa importa isso. adicional. Diga Tinha uma aí. coisa adicional que era o direito de asilo nos mosteiros. Se você estivesse fugindo, não tivesse até para onde fugiu, Sim, sim. que era respeitado pelos reis, pelos nobres, né? Você fugiu no mosteiro, se o mosteiro lhe abrigou, acabou. Não tem, claro, você ia ter que ficar lá, mas era um direito de não ser preso, de não ser submetido a nada.
Então, essas coisas Então, o controle é muito maior hoje em dia. O erro que eu acho é o seguinte, um erro seria o do formalismo. Eu nem chego assim, lá na Constituição bonitinha, todo mundo tem direito à liberdade, é isso, aquilo, educação de qualidade para todos, aquelas porcaria lá que é só no mundo das ideologias. Mas na prática, na realidade, é outra coisa. Então, que nem você mesmo disse no texto interessante no seu livro, que teoricamente, né, judeus, outras coisas, eram limitados, não poderiam receber alguns Ti- benefícios, algumas mercês do rei é, de Portugal. Mas na prática isso todo era burlado. Você cita o caso do Fernando de Noronha, que era cristão novo, que teoricamente não podia receber um monte de coisa, ele acaba recebendo a capitania, né, a ilha, a atual ilha Fernando de não, Noronha. e a concessão, Então, a questão é analisar a realidade. ele é o primeiro concessionário do Brasil, ele recebe a concessão de exploração do pau-brasil. E tem Sim, uma. ele tem o direito de, E, de, de e, extrair, né? e, Extrair o pau-brasil, e isso. o exemplo nosso aqui, muito interessante, que eu acho que de Salvador, é uma coisa linda, da cultura portuguesa e da cultura soteropolitana, que a gente tem que resgatar, o Manuel Nunes Viana, né? Que, embora tenha nascido em Portugal, passou quase toda a sua vida na Bahia, ou lutando pela Bahia, pelos interesses Não, baianos, era judeu, tinha um exército de mandingas, de muçulmanos, né? Junto com ele, de islâmicos, né, respeitado por isso, e fundou, deu para as filhas, teve filhas e elas fundaram o Convento das Mercês. Né? E ele teve todos os títulos, todas as glórias, morreu em Salvador. legal. Não sabia dessa, não. Manuel Luiz Viana é um grande personagem, ele foi o procurador da Casa Eu da sou... Ponte, né? A Casa da Ponte dos Guedes de Brito, né? A grande casa também, que é um Ah, pouco. tá, pronto. Peguei, É, peguei. então, a gente tem vários exemplos assim dessa interculturalidade portuguesa, que eu acho que essa parte você Aposta. também, né, você viu no livro, né? O lado intercultural do português é muito interessante. Então, você vai contando esses casos. Então é isso. Uma coisa para o povo analisar a história é diferenciar o que está no papel da realidade. Teoricamente, você mesmo cita no livro também, de novo, faz aquisição. Aquisição, fala assim, imagina, não, aquisição, detonou um monte de gente, queimou um monte de mulher, bruxa, blá, 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 regime totalitário, aquela coisa toda. Inclusive, alguns falam que Galileu foi queimado, né? Chegar a Sim, esse ponto. Galileu foi o Papa que era padrinho dele que chegou assim, não, não, libera o cara aí, faz prisão domiciliar no palácio, na Toscana, algo do tipo. Então, o povo não conta esses detalhes que, na verdade, iriam desconstruir essa imagem. Então, a Inquisição aqui no Brasil, você cita casos assim sei lá, de lésbicas, de adivinhas, essas coisas todas, e que no final das contas, não, libera aqui, faça penitência aqui, etc e tal. No final das contas, era muito menos do que hoje em dia passa imagem. Comparando com a quarentena, a pessoa vai vender qualquer coisinha na rua e ela pode ser presa por um policial pelo motivo de estar furando a quarentena. Aí vem falar que na Idade Média ou no antigo regime, qualquer coisa do tipo, que era Estado totalitário. não, Então, existe muita propaganda ideológica, eu acho que... a Diga aí. Inquisição na França, ela foi um pouco, o povo tinha na França essa coisa do Chiarivari, né? Essa coisa de o povo francês era intrigante, então ele usava o poder da Inquisição para perseguir certas pessoas dentro da vila, do lugar, né, da Ah, cidade. sim, Tá. Na Península Ibérica tem uma característica bastante sim, diferente. sim. E ficou marcado, os nossos professores nos ensinam Tomás de Torquemada. Quer dizer, o Tomás de Torquemada ficou como um inquisidor, o inquisidor padrão. Ah, sim. E quando ele foi, completamente um desvio disso. Né? O arquétipo, né? Primeiro que ele não foi nomeado pela igreja, ele foi nomeado pela rainha, uma rainha bastante totalitária, bastante autoritária, que teve problemas inclusive para Portugal, né? Isabel foi uma rainha muito autoritária, não é essa maravilha que diz, né? Foi ela que expulsou os judeus da Península Ibérica, né? E tudo, da Espanha, né? Deveria ser a Espanha. Nomeou Tomás Torquemada, que ficou pouco tempo também, mas claro, fez coisas barbaridades. Não vamos negar quem fez barbaridades. Mas culpar a igreja por ele é uma coisa que não cabe, nem foi a igreja que o nomeou.
E não seriam os papas daquele tempo que nomeariam de livre e espontânea vontade um inquisidor dessa hora. Claro, a igreja já pediu desculpas pela Inquisição, não é, foi um negócio que É isso, sempre começou vai ter aquela com... coisa, o, a, a Igreja Católica fala, né, nós católicos, que a Igreja é santa porque é uma instituição divina. A santidade da Igreja não é pela ação moral dos fiéis, e sim por conta dos méritos do seu fundador, que seria Jesus Cristo. Exato. Mas os fiéis são pecadores, porque se nós não fôssemos pecadores, seríamos divinos, seríamos deuses. Então, como nós somos seres humanos, nós erramos. Essa questão da distinção, mas quem conta, isso que eu queria falar também, a área, assim, mais, principalmente nas escolas e também nos livros editados, hum, mais deteriorada, mais ideologizada, a área da história. Filosofia você acha livros razoáveis, Giovanni Reale, sempre tem um Platão e Aristóteles publicado, etc e tal. Em história, os livros recentes são horríveis. Ou é aquela coisa assim, totalmente esquerdista, que é a grande referência, sei lá, história mundial, aquele Eric Hobsbawm, que ele inclusive na Europa apanhou de vários historiadores sérios, como o François Fourret, que refuta ele totalmente em relação à interpretação marxista, que aqui no Brasil é hegemônica, em relação à Revolução Francesa, e ou, quando não é algo totalmente ideológico, vem aquela coisa, a história das fuxiquinhas, todo mundo ou pulava a cerca ou era homossexual. Então, Mérida Priori, esse povinho todo. Então, ninguém prestou, todo mundo ou viu, olha, João, Não, você tem que escolher. não, peraí, No peraí, 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 futuro, você vai peraí, ser peraí, não, considerado como o cara que pulava a não, cerca ou não, o cara não, não. homossexual. Mary Del Prior é minha amiga, eu vou fazer uma defesa dela nesse sentido que eu conheço ela, converso com ela. É, Ah, eu só defenda, mas... não é isso, não é isso, veja bem. Às vezes a intenção dela não é essa, ela é uma pessoa bastante equilibrada, eu acho ela uma pessoa equilibrada dentro da. Claro, eu deploro esse maniqueísmo, essa coisa de dizer, o malvado é sempre o meu inimigo político, né? Ou então, houve extermínio indígena, isso é uma coisa que é horrível, né? Você viu no livro quanto eu combato essa ideia de extermínio indígena, ou os portugueses eram malvados, nós nos libertamos dos portugueses como se nós não fôssemos portugueses até hoje, né? Essa coisa é, bem tradicional. Por falar em portugueses, e você falou da família É, Bragança, eu querendo retomar o tema, se você me permite retomar o tema, eu estava vendo essa série Isabel diga aí. da TVE, da TV espanhola, né? A série sobre Isabel, Isabel E Castela. aí? E aí eu notei o Eu seguinte, sei qual é. é, todas as Uhum. vezes que passavam cenas na corte de Afonso V, de João II, de Dom Manuel, dos reis portugueses, os atores falavam em bom castelhano. Eu disse, que desrespeito, que dava uma raiva quando eu via aquilo. Poxa, botasse uma legenda. Os caras estavam falando português. Português da época, que era um português diferente de hoje, mas era português que eles estavam falando. Então, o desrespeito espanhol para com a nossa cultura, a cultura portuguesa. E a gente nota isso quando vai até para a Europa e tal. Tem uma certa rivalidade até hoje. E nós, brasileiros, não temos essa Ah, é. tradição de defender essa cultura portuguesa como nossa, porque é totalmente nossa, aquela ideia. Não sei se você vai concordar que nós somos o Ah, filho sim, que melhor sei. saiu ao pai, Ah, e em diga. Salvador isso é patente. Né? Em Salvador é uma Lisboa completamente. Não vejo a diferença. Ah, sim, com certeza. Pedra Né? portuguesa aí. Como é que você vê a herança Até, portuguesa? até o asfalto. Até na pedra Hum. portuguesa, as Não, calçadas. que aconteceu? Qual foi o ponto? Não, o ponto É, é, tudo. como é que você Não, o que vê eu queria a comentar. nossa cultura Não, muita portuguesa? coisa. Ah. Né? Como é que você vê a etnicidade portuguesa? Qual a sua visão sobre isso? Porque ela tem suas particularidades que são interessantíssimas. Né? Como é que você vê Ah, sim. como Ah, é que você se sente etnicamente português em relação à história e tudo isso? não. Que uma coisa interessante, que aqui no Brasil é relativamente recente, é esse conceito de hispanicidade ou ibericidade, se preferir. Uhum, Então, qual o problema? Por questões políticas, Portugal continental, lá na Europa, criou uma rixa à Espanha por questões também de soberania, porque teve a reconquista, mesmo.
Foram da três, independência de foram, não, 1640, da Espanha, foram Portugal e três Inglaterra. guerras, Então, foram três guerras de independência. Afonso Henriques, Aljuba Rota foram e várias, 1640. Foram três guerras. Isso, isso, isso. Sempre teve esse problema que os portugueses sempre quiseram se distanciar da Espanha, né, dos espanhóis, que Espanha, na Idade Média, queria dizer Península Ibérica, Sim. entendeu? É só na Idade Moderna que É, é, Espanha significa o que país, né, o corresponde à reino, e antiga, Portugal se torna é, outra coisa. corresponde à antiga província As romana. Espanhas, É. Na verdade era Castela, a gente falava de Castela, isso, que é o centro que começou com as Astúrias, depois vai para Galícia e aí vai dar origem a Portugal. isso. É um conde asturiano que funda a cidade do Porto, que vai dar origem ao condado portugalense, que depois vai ter Afonso Henriques. Sim. Depois vai para Leão, a capital que seria a mais importante, e finalmente a união de Leão e Castela, e com o tempo vai predominar Castela. Depois caso com Aragão, Não, isso, Aragão é Granada, outro desenvolvimento, né? Navarra, etc e tal. Porque já vem sob a influência francesa, Navarra e Aragão tem a influência Isso, francesa. isso. Mas é isso, é a parte dos casamentos que é interessante, é a parte dos casamentos que Que, vai se que unificando. deu muita Isso que é consanguinidade interessante. Inclusive, e Portugal se uniu por conta disso. um dos problemas nossos que você defende a Isso é muito monarquia interessante. é que nós não deveríamos ter, se nós pudéssemos voltar no tempo, proibir essa consanguinidade terrível que houve entre os reinos de Castela e de Portugal. Porque toda hora, para evitar a briga, casava a princesa portuguesa com o príncipe castelhano, ou a princesa castelhana com o príncipe português. Né? Inclusive, Viu? Isabel, Mas dava certo de certa forma. Isabel casou casou a filha mais velha e depois casou outra filha com o rei português. Com o mesmo rei português, com Dom Manuel. A coisa era nesse nível. E todo mundo já era parente de todo mundo. Isso deu muitos casos de loucura, nós tivemos vários casos de loucura, né, nas duas famílias reais. Né? Isso foi realmente problemático. Mas nós já estamos nos encaminhando para uma hora de entrevista. Ah, Eu sei que a gente você queríamos ficar aqui 3, 4, 5 horas, até sem tempo para terminar. Mas eu prefiro fazer o seguinte, prefiro que a gente vá encaminhando para o final, chegue a uma conclusão, e a gente marque uma outra hora para continuar. A gente pode fazer uma parte 2, uma parte 3, sempre vai ter oportunidade de abordar outros temas também. Né? Então eu queria que você, porque eu vou te deixar à vontade agora nesse final para você falar pro meu público e para o seu público, que são públicos semelhantes. Né? São muita gente aqui da Bahia, mas não só da Bahia. Fala desse mestrado que você está fazendo, você não disse qual é o tema do seu mestrado também, né? Como é que está lá em Petrópolis, enfim, é você conversando com o público. Deixa eu mandar. Pronto. Meu mestrado em educação, eu vou falar sobre a história do colégio que minha família teve, porque um dos objetivos, viu, Aurélio, da minha vida é reconstruir essa escola, né? Refundá-la, porque Salvador a situação está séria. Mas acho interessante notar o seguinte, que a Bahia, ela era uma província importante, um estado importante, e em termos também culturais. Infelizmente, querem passar a imagem para a gente que a Bahia surgiu, sei lá, com a ditadura militar com a CM, depois veio o PT, etc e tal. Ou que sempre foi horrível, sempre aquela tradição autodepreciativa que você disse. Mas tem vários gênios intelectuais, heróis, heroínas, religiosos, obras de arte. Tivemos escolas de pintura no final do 19 e do 20, temos as chamadas joias de crioula. Então, eu acredito que é interessante falar isso, que a Bahia chegou a criar uma cultura própria, principalmente o Recôncavo, sei lá, uma civilização baiana, e que, a partir disso, devemos redescobri-la, porque ela tem sim influência portuguesa, mas já são vários séculos e já se formou uma cultura própria que ela deve ser redescoberta. Primeiro, nós devemos saber quem nós somos, para depois pensar o que devemos fazer.
E o grande erro é sempre ficar copiando dos outros os modelos, seja Estados Unidos, seja o modelo, sei lá, cubano, assim por diante. Devemos saber quem nós somos, estudar sobre isso. Claro que fazer modificações com inovações, assim por diante. Essa era uma das genialidades do português, essa plasticidade. E, para tal, nós devemos, inclusive, ler livros como o próprio de Aurélio Schomer, esse novo livro, né? História do Brasil Vira-Lata. Exato. Então, acho que eu queria falar mais ou menos isso. Quem quiser isso, quem quisesse entrar em contato comigo, já que o tempo foi curto, pode entrar no meu Instagram, né? Luiz Tourinho, com S, BA, para bater um papo comigo. Então, acho que nós da Bahia devíamos retomar. A Bahia ficou para frente, inclusive mesmo na decadência econômica, nós continuamos uma potência cultural, pelo menos em um cenário nacional, tivemos uma grande contribuição cultural. Temos algum caso, foi o próprio Pedro Calmon, e foi no século XX, talvez, um dos historiadores mais importantes do Brasil. E tem um livro dele, né, em 5 tomos, se não me engano, História do Brasil. Então, a questão toda é, nós redescobrimos quem nós somos, para a partir disso, nós voltarmos a parar ter esse complexo de vira-lata da Bahia, especificamente, que é até pior do que em relação ao nível nacional, para começarmos a ajudar novamente nessa construção nacional. Era mais ou menos isso. Maravilha, Luiz. Eu gostei muito de conversar com você. Você está com 22 anos, né? Que inveja, eu estou com 53. Né? Mas eu sei que tenho certeza que você vai longe, essa formação em Ah, economia. você está nova ainda, show. Ah, ué, eu pretendo viver mais 100 anos, eu pretendo até que a medicina melhore. Vou chamar nossos amigos médicos, nós temos vários médicos do grupo, né? Que são próximos da gente, né? Para perguntar para eles por que eles não resolvem, não acham um remédio para essa morte natural aí que vem tão cedo, né? Que é tão rápida, né? Enfim, a vida é muito curta. E você está aproveitando muito bem. Eu queria Como é, conversar um pouco sim? encerrou o vídeo ou não? Não, 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 continua. Não para por tempo, A não. entrevista. Ah, Não, não, tá, não, perdão. não. Eu tenho que dar. Não, certo. Eu dou um comando aqui, quando for para parar, depois. Puf, para. Beleza. E não é editado, né? É o que a gente Tá falar tudo bem. aqui e vai embora. Né? Pegou? Gaguejou, foi. Sim, sim. Fica à vontade. Dê sua mensagem final, então. Vamos lá, que depois eu encerro. Fica à vontade. É com você. Não era mais ou menos isso. A primeira coisa que temos que fazer ao invés de querer começar do zero, devemos retomar a tradição, inclusive, sei lá, a tradição do cristianismo, da própria influência grega, romana, também indígena, africana. Não devemos ser, se a esquerda é a favor da cultura indígena africana, nós somos não. Temos que Não, assimilar, temos que até estar abertos a tudo. porque é patente na nossa cultura, e isso vem de Portugal, mas é mais patente ainda na Bahia, Sim, a, o litoral da Bahia é a a cultura, o sertanejo. assimilação, a valorização da variedade, dessa coisa da diversidade, isso é nosso. Né? Nós não somos não somos como os Não, é holandeses que maravilha, é uma isolam. maravilha. Eu fui no. Pode continuar. Sim. Ah, sim. Eu queria comentar o seguinte: é, que a cultura sertaneja, no fundo, Aurélio, é a mistura do branco, do português, no caso, com o índio. Então, Cutapuí. eu fico pasmo. Pessoas do interior da Bahia, que eu converso, que eu conheci, sei lá, por exemplo, uma menina com olho puxadinho, cabelo escuro, Uhum. muito bonitinha e tal. E eu falei assim, você tem traços indígenas, etc e tal. Ela, nunca pensei sobre isso. Então, pessoas Sim. patentes dessa grande mistura, essa beleza de se criar uma cultura própria, inclusive etnomiscigenação, as pessoas não sabem, é tudo óbvio para elas. Então, essa redescoberta, não somente da história política oficial, mas também uma forma da questão da identidade, que nós somos. Que acho que no Brasil está muitas coisas que nós da direita devemos fazer isso, fazer aquilo, ser contra aquilo, ser a favor disso. Se a primeira pergunta é quem nós somos. Quando tiver essa resposta, aí sim a gente pode fazer alguma coisa. Mas para isso,
deve-se estudar a história, inclusive da própria família, independentemente se sua família foi importante, se for Orleans e Bragança ou não. Porque toda história tem, família tem uma história e ela deve ser, de certa forma, preservada, inclusive para ser um aprendizado nosso, seja para coisas ruins ou coisas É, positivas. e É isso que eu queria falar. para resgatar os E a valores, né? Bahia, sem brincadeira. Ah, diga. Resgatar os valores, né? Das nossas famílias, Sim, né? a gente está muito perdido. Qualquer pessoa perturbada aí vira influência digital, Instagramer. Então, é importante isso. Então, o pouco que eu estudei sobre a história da Bahia, do Brasil e também da ibericidade, né, da hispanicidade e tal, é algo assim, pasmo. Eu fico pasmo, meu Deus, que riqueza é essa? E que é nos privados, a escola atrapalha mais do que ajuda. Então, uma das coisas que eu estou focando muito é fazer amizade contra pessoas da área de licenciatura, seja mais experientes, seja mais, ou estudantes ainda, para tentar reverter isso. Tanto que eu quis migrar para essa área de educação, porque eu acho que é a parte mais necessária para poder dar aula, tanto em faculdade quanto em escola. Porque só a partir daí que a gente vai poder mudar alguma coisa. Tanto Maravilha, né? que uma frase, odeio frase de efeito, viu, Aurélio? Odeio. Mas essa é a exceção. A frase de Monteiro Lobato: um país é formado por homens e livros. Então, era praticamente isso a síntese do que eu estou pensando agora. Maravilha, meu caro. Eu desejo muito sucesso nessa sua trajetória. Eu quero que você conte história para a Bahia e, de repente, leve alguma coisa dos meus livros. Eu tenho livro de História da Bahia, tenho livro da História de Ilhéus, editado, inclusive. Uma hora vamos falar sobre esse livro. Aqui, eu vou te dar um jeito de te mandar. Já Hum, que eu vi que você entende muito sobre a história da Capitania de Ilhéus, né? E eu tenho uma paixão pela Capitania de Ilhéus. tem que marcar para a gente conversar, Chum, pessoalmente. Com certeza. Meu Não, irmão mais novo quer falar com você também, meu pai e tal. tá ótimo. Maravilha, Luiz. Agradeço muito. Tá? E vamos, que seja Pronto, o primeiro de muitos encontros. Tá? Muito legal. Muito obrigado por estar. Abração. pronto, se Deus quiser.